Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos acompanhados da nossa querida Sônia, do nosso querido Marcos e do não menos querido e infatigável Guilherme. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, estamos ainda no tema desgosto da vida, suicídio, contido lá em O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a questão 953. E na questão 953, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária? Ou seja, se uma pessoa, percebendo que a morte é inevitável, para evitar de ter alguns instantes a mais de sofrimento, ou alguns instantes de sofrimento, será que ela é considerada culpada se ela antecipar essa morte? Ou seja, se ela se suicidar? Os benfeitores assim respondem: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo, o fim que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse fim tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, apesar de nos encontrarmos em algumas situações aflitivas e mesmo inevitáveis em determinadas circunstâncias que a vida nos impõe, nós devemos nos lembrar que o desespero nunca nos auxilia. O desespero não tem condições de nos trazer o lenitivo, de nos trazer a iluminação necessária para superarmos as mais variadas aflições. E se estamos certos de que a morte é inevitável, peçamos a Deus coragem para enfrentar esses últimos instantes, dando testemunho da nossa fé, da nossa firmeza, da nossa submissão à vontade de Deus. Pois bem, na continuação desse mesmo tema, Kardec quer saber dos benfeitores. Concebe-se que, nas circunstâncias comuns, o suicídio seja
repreensível, seja reprovável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Os benfeitores respondem: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, mesmo naqueles casos em que uma ajuda eventual é impossível diante das circunstâncias em que aquela pessoa que se encontra numa situação irremediável, mesmo assim é considerada uma falta de resignação e uma falta de submissão à vontade de Deus. Kardec ainda quer saber, no desdobramento desse tema, quais, nesse caso, as consequências de tal ato. Ou seja, aquela pessoa que encurtou em alguns instantes, que abreviou em alguns instantes a sua vida para evitar o sofrimento. Quais as consequências para ela? Uma expiação proporcional, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ou seja, Deus concede não propriamente o sofrimento, mas concede a colheita de acordo com aquilo que foi plantado. Se nós não demonstramos a coragem até o final que deveríamos demonstrar, não damos testemunho de resignação, de humildade, de submissão à vontade de Deus, então, através da opção equivocada de encurtar, de abreviar o período do sofrimento e optar pela morte antecipada, vamos dizer assim, então, logicamente que vamos sofrer as consequências do sofrimento proporcional à gravidade daquilo que cometemos. A gravidade daquilo que cometemos. Ou seja, as leis de Deus são compostas por atenuantes e por agravantes, de acordo com as circunstâncias em que fomos levados a fazer a escolha mais feliz ou menos feliz, de acordo com aquilo que a vida nos impôs. Muito bem, amigos, boa noite. Nessa primeira colocação que fizemos, gostaria de ouvi-los. Fiquem à vontade. Marcos, querida Sônia, querido Guilherme. Boa noite a todos. Muito gratificante estar aqui novamente para conversar com vocês nesse assunto em que nos traz tanta complexidade e que nos traz tanta insegurança. E nós estamos aqui nesse conjunto de informações tentando esclarecer o máximo e o melhor possível, né? E isso remete a essa pergunta da 953 do Livro dos Espíritos. Não deixa de a gente pensar na eutanásia. E a eutanásia é um ato, né, que a pessoa, eu vou dar a definição correta para a gente entender o que significa realmente eutanásia. É um termo de origem grega
eu mais thanatos, que significa boa morte ou morte sem dor. A prática da eutanásia ela é suportada pela teoria que defende o direito do doente incurável de ter uma vida quando sujeito a intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. É um tema muito polêmico, né? Mas ele não deixa de ser uma ação que abrevia a vida. Em um sentido amplo, a eutanásia implica uma morte suave e indolor. No seu significado restrito, implica o ato de terminar a vida de uma pessoa ou ajudar no seu suicídio. Então, eutanásia é uma situação comprometedora, porque nós estamos tomando uma ação que não nos compete a nós. Se Deus nos deu a vida, quem é que pode fazer voltar a vida? Só pode retirar a vida. Só pode ser através de Deus mesmo. Então, nós não temos essa oportunidade de fazer ou de abreviar, mesmo que os sofrimentos sejam muito algozes. É muito interessante porque a espiritualidade também comenta conosco, falando que os minutos finais, os minutos que muitas vezes, aparentemente, aquele indivíduo está em coma, e nós achamos que ele não está com o pensamento lá, e ele, no entanto, ele ainda está lá presente. Momentos de reflexões que chegam a salvar séculos de processos de reencarnatórios futuros comprometedores. Então, essa pessoa, ela precisa, às vezes, desse momento que, para a nossa aparência, ela está lá num hospital, num leito de dor, cheio de fios, entubada, com acessos venosos, com uma respiração difícil, praticamente condenada pela medicina terrena, mas o corpo físico, não o espírito. E o espírito, naquele instante, ele está lá em seu atuante funcionamento. E nas reflexões necessárias, nesse momento, um perdão, ou Senhor, me ajuda, né? Remoção do orgulho, isso, arrependimento dos processos de problemas que ele combinou na sua vida, isso ajuda muito, alavanca demais a evolução do espiritismo. E falando dos termos hospitalares, né? Nós conhecemos uma situação que nós vivenciamos, né, Marcelo? Que quando as pessoas estão com câncer, naquela ação terminal, né? Nós utilizamos duas fórmulas, né? Que a gente tem um nome são duas medicações, né? Que muitas vezes os médicos lançam mão para diminuir a dor que eventualmente o paciente esteja sofrendo, não propriamente para abreviar a morte, mas para que o paciente não sinta dor. Mas nenhuma conduta médica a mais para beneficiar o paciente é empregada justamente porque é o curso natural da doença naquele caso, né? A terminologia que nós usamos é a M1 e M2, né? As drogas, elas são classificadas M1 e M2. Isso. E é interessante porque a gente conhece o lado que nós vivemos, o lado físico da situação. E em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar num capítulo que chama Despreendimento Difícil, né? Essa é a injeção compassiva que eles falam. E eles comentam a dificuldade de desligamento do perispírito do indivíduo que passa por essa situação com as drogas, que a gente chama de injeção compassiva, dizendo que acaba por culminar uma dificuldade tão grande quando essas drogas são ligadas
enquanto o plano espiritual está desligando o perispírito do corpo, o espírito mais ligado fica às células e às moléculas. Né? Eles interrompem o processo de desligamento, eles interrompem, e esse processo só pode ser retomado depois de cerca de 12 a 20 horas. E enquanto isso o espírito está preso no corpo. Você imagina, você faleceu e você ainda está preso no teu corpo por conta das drogas que foram colocadas. Isso está na página 360 a 362, onde há um relato do desligamento difícil de uma entidade que estava moribunda, estava já finalizando, as entidades do plano espiritual já estavam desligando ele, aí foram colocar a injeção. E quando eles colocaram a injeção, mais de trilhões de células ficaram paralisadas, anestesiadas, é assim que eles reportam no livro, atrapalhando as entidades para desligamento. Então, a gente interfere de uma forma tão profunda e isso nos traz, remete mais um pensamento. Cabe a Deus essa posição e a equipe de Deus também para retirar. E nós estamos interferindo numa situação, numa ciência que a gente ainda não tem noção, mas que a espiritualidade já veio nos avisar. Estamos prejudicando. Vale a pena só uma observação, que é muito comum a muitas pessoas ainda colocarem como um questionamento se há vida após a morte. A doutrina espírita, como tem vários exemplos inquestionáveis de demonstração da continuidade da vida após a morte, a doutrina espírita não pergunta se há vida após a morte. A doutrina espírita pergunta: há vida antes da morte do corpo físico? Pois bem, devemos nos recordar também que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Da mesma maneira que uma equipe espiritual zelosa, dedicada, muito preparada, nos acompanha no momento do nosso nascimento, desde a gravidez, quando o nosso espírito vai se ligando molécula a molécula, célula a célula, desde o momento da fecundação, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide encontrou-se com o óvulo que originou aquela vida que está no ventre materno, então nós somos acompanhados e assistidos por uma equipe espiritual de altíssimo nível que estamos longe de compreender e de ter o alcance do amor que essas entidades espirituais por nós nutrem. Então, da mesma maneira que há uma equipe espiritual nos acompanhando no momento do nosso nascimento, nós também somos acompanhados por uma outra equipe de espíritos benfeitores no momento do nosso desligamento do corpo físico. Daí, esse relato que a Sônia nos lembrou, levando-se em conta a dificuldade imposta aos benfeitores espirituais quando se utiliza de meios ou meios que nós vamos detectar que dificultam ou mantêm o espírito mais preso, mais ligado às células do corpo físico naquele momento do passamento, naquele momento da transição do corpo material para o corpo espiritual, ou para a entrada na imortalidade. Meu caro Marcos, meu caro Guilherme, gostaria de ouvi-los. Boa noite todos aqui presentes, boa noite aos ouvintes. Marcelo, você tem alguma ideia sobre o que eu vou falar agora? Lógico que tenho. É sobre 1 de maio. Sobre um filme, isso mesmo. Sobre um filme, perfeito. Tem um filme de 1981 que se chama Massada. A gente está aqui numa pergunta que diz o seguinte, né? Se tem algum problema, se
quando uma pessoa se vê diante de um fim inevitável e horrível, se ela terá culpa de se abreviar alguns instantes do sofrimento. E o filme Massada conta uma história real da fortaleza de Massada, né, que no ano de 70, na destruição do segundo templo pelos romanos, os zelotas fugiram de Jerusalém e foram justamente se abrigar em Massada, ali na região do Mar Morto. E ali ficaram por alguns anos resistindo aos assaltos romanos, que tentavam chegar na fortaleza, mas por ser um lugar alto e de difícil acesso, só tinha acesso pelo caminho da serpente, como era conhecido o caminho na época. Hoje já é um ponto turístico, tem até teleférico. Na época não. Então foram anos e anos que os romanos tentaram conquistar Massada, destruir aquela fortaleza, e os zelotas ficaram resistindo, né? É conhecido como a primeira resistência, né? A primeira guerra dos judeus, na verdade. E por que eu estou contando isso? Porque no fim de alguns anos os romanos conseguiram começar a destruir as resistências, as barreiras que existiam para chegar até o topo. E vendo que aquilo era inevitável, como diz a pergunta, né? Os romanos que ali estavam, os zelotas, eles decidem, então na noite anterior da tomada, eles decidem, então, eram 960 zelotas. Não os romanos, né? Os judeus. Os judeus, né? Perdão. Eram 960 judeus zelotas, que 3 anos depois, na primavera de 73, eles decidiram, então, matar todos os que ali estavam. O suicídio coletivo. E, na verdade, eles mataram as mulheres e as crianças e os mais idosos, e no fim sobraram 10 militares, e eles tiraram na sorte para ver quem ia sendo morto primeiro. Ao enfrentar os soldados romanos. Não, justamente antes da tomada. Ah, sim, sim. E o último se jogou contra a lâmina da própria espada. Isso tudo está no filme, talvez tenha um pouco de poesia e de romance na história, mas é uma história real, e fala exatamente disso, né, que eles estavam vendo que o fim estava próximo, e muito embora a maioria ali não tenha se matado, todos concordaram que aquele era o melhor caminho. Então, vamos todos morrer para não ter que sucumbir ou à morte ou até à escravidão que os romanos iam imprimir àquele povo, né? Pois é, então aí, né, Guilherme, aí você tem uma série de ilações, né, de reflexões que a gente pode fazer, né? Porque, logicamente, que essa escolha foi feita principalmente baseada no orgulho, né? No orgulho de não se entregar ao imperialismo romano da época, que eles já eram dominados pelo Império Romano, né? Aí houve a destruição do templo por volta do ano 70, como você descreveu, e aí eles resolveram resistir, né? Aí, naquele momento em que eles se viram cerceados, né, que a sua liberdade seria cerceada e que eles seriam escravizados novamente, logicamente que o orgulho falou mais alto e eles não quiseram se submeter. Então, é aquela história, né? Nós não somos juízes, mas Deus sabe fazer a avaliação correta das atenuantes e dos agravantes, levando-se em conta. Aí eu pergunto para você, será que essas 900 pessoas, será que para a trajetória espiritual delas, será que não seria melhor elas terem se submetido à escravidão novamente, ao sofrimento que lhes seria imposto na evolução espiritual? Seria mais vantajoso isso. Possivelmente. Agora, é lógico, né? Nós não sabemos exatamente, né? Nós não estávamos na pele dessas pessoas. Ou estávamos. Nós não sabemos tudo o que passava na sua mente, nos seus corações, tudo aquilo que eles tinham, que os romanos haviam imposto já a eles como sofrimento. Enfim, são várias reflexões, né, que a gente faz. Mas de qualquer maneira, essa lembrança, né, depois que você falou de Massada, eu me lembrei, porque tem alguns
de vez em quando a gente vê alguns documentários sobre esse evento, né? Sim, o nosso amigo, o palestrante que leva o pessoal para lá, me esqueci o nome dele. Ah, o Severino. O Severino Celestino. Severino conta bastante história dali também, de Massada. De Massada, né? É verdade. E tem um atenuante que a gente está falando no ano 70, né? Lógico, os conhecimentos eram outros. Jesus tinha acabado de trazer a mensagem de amor e fraternidade. Eles não tinham teleférico, mas também não tinham o livro dos espíritos, não tinham informações que a gente hoje tem, né? Lógico, por isso que tem tem os agravantes e os atenuantes. Isso né? mesmo. Pois não, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme, Sônia, queridos ouvintes. Marcelo, você conhece como funciona o telefone pré-pago? Olha, eu tenho uma noção, mas como o meu é pós-pago, eu não sei exatamente. Eu sei que a gente tem que carregar, né? Sim. Você coloca R$20, por exemplo, R$30, aí você vai usar por um determinado período. Eu imagino que seja assim. Uma hora acaba, né? Uma hora acaba. Tá certo. Nossa programação reencarnatória na vida espiritual, quando nós fazemos isso, é mais ou menos assim. Limitada. Né? A gente fala assim, põe uma carga aí de tanto tempo, né? Eu vou ficar tanto tempo lá, depois eu volto, né? E aí os espíritos responsáveis por nossa reencarnação colocam lá, você vai viver tanto tempo. Então, nossa energia perispiritual, nosso corpo físico está programado para um certo tempo. Energia vital, né? Exatamente. E é bem possível, Marcelo, que as lições que tenhamos que aprender nessa existência, elas só sejam verificadas, só ocorram no último minuto de vida. Não é, Sônia? Então, veja, tantas e tantas histórias que nós conhecemos de pessoas que tiveram um lampejo, tiveram o seu arrependimento, tiveram, enfim, uma consciência da vida, ou dos erros, ou das coisas que aconteceram exatamente no último minuto, nos últimos 60 segundos de vida. Então, nós não podemos retirar nossa vida de forma alguma, porque pode ser que nós estejamos abreviando, nem que seja em 1 minuto, uma vida que a gente que a gente precisaria desse 1 minuto para poder tomar consciência de certos erros, de certas coisas. Então, é isso que os espíritos nos dizem nessa questão. Não podemos abreviar, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: quem faz essa avaliação? Olha, você vai morrer. Você vai morrer daqui a 1 dia. Como que é possível, né, alguém saber? Nós não somos videntes, nós não somos Deus, nós não sabemos quando isso vai acontecer. É uma suposição. O próprio Marcelo citou um filme, né, no nosso programa passado, de uma pessoa que foi diagnosticada: olha, você vai morrer em 3 meses. Essa pessoa viveu anos e ela foi de fundamental importância na sociedade, na história da americana sobre a AIDS, e ela revolucionou esse mercado, quer dizer, esse mercado, né, revolucionou essa área médica. O Guilherme que nos lembrou do filme, né? Exatamente. Eu também assisti, é uma bela história. Que é o Dallas, como é? Clube de Compras Dallas. Né? Clube de Compras Dallas. Isso, então, veja, essa pessoa, quando diagnosticada dessa forma, 3 meses, ela poderia falar o quê? Não vou sofrer 3 meses, vou morrer agora. Ela teria deixado de cumprir uma missão que talvez tenha sido a missão dela determinada na espiritualidade. Olha, eu vou lá para proporcionar isso aos seres humanos, não é? Então, veja, a gente não pode, né? Assim como não pega o celular e joga fora antes do crédito acabar, Marcelo, a gente não pode pegar e simplesmente jogar a nossa vida fora antes de que a gente cumpra até o último minuto, né? E é muito compreensível uma pessoa com um sofrimento atroz pensar nisso. A gente vamos supor que a gente esteja resfriado na cama, né? Com dor no corpo, alguém vira e fala assim: e aí, como é que você tá? Nossa, eu tô tão mal que eu, sei lá, preferia morrer do que tá passando esse negócio, né?
Então a gente até chegou próximo desses sentimentos. Então imagina uma pessoa que enfrenta realmente sofrimentos atrozes, reais. É muito compreensível que a pessoa passe por esse sentimento, mas é preciso ter fé, perseverança, confiança em Deus, para que a gente entenda que no mundo de expiação e provas a gente está necessitando desses minutos de sofrimento para que a gente possa realmente expiar a nossa prova e que a gente possa cumprir a missão que a gente veio fazer nesse mundo, Marcelo. Perfeito, bela comparação, bem esclarecedora, né, dessa carga, né? Eu estava fazendo um cálculo outro dia e quando nós completamos... O cálculo da sua carga, Marcelo, quanto você mais tem? Ou menos, quanto mais você ou falta menos, ainda? mais ou menos. E olha só que interessante. Quando nós completamos 50 aninhos de idade, que é o meu caso, por exemplo, nós já teremos vivido 18 mil dias. Mais de 18 mil dias. Então, aí eu lhe pergunto, será que nós viveremos bem mais 18 mil dias? Será que não vale a pena nós valorizarmos cada um desses dias? Ou cada um desses períodos de 12 horas, né? São 2 períodos de 12 horas que compõem o dia? Então, nós gostaríamos de fazer uma pausa musical, Guilherme, e em seguida retornaremos. Antes da pausa musical, Marcelo, eu queria propor que a gente refletisse sobre uma coisa muito legal. Você falou que você tem 50 anos, né? Então, são 18 mil horas que você disse? Não, 18 mil dias. São 18 mil dias. Você sabe que nesses 18 mil dias, o seu coração bateu quase 2 bilhões. Sem dúvida. De vezes. E que na nossa vida ele vai bater mais vezes ainda. Vai. São 4, 5 milhões. São 37 milhões de batimentos por ano, em média. Que máquina que a gente tem, né? Perfeita. E o coração não cobra férias, 13º, bate o tempo todo, né? Férias, 13º, licença prêmio, nada disso. Nada disso. Apropriado, aliás, hoje no dia de trabalho, a gente conversar sobre o coração, que é um dos maiores trabalhadores que a gente conhece, né? Exatamente. Então vamos lá para a nossa pausa musical. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 9 horas e 38 minutos. Acredito que o mundo será bem melhor do que é se enchermos as almas de flores e floridos sermos só aroma. Sem os espinhos que tanto nos ferirão, como as flores nos campos também florimos, Sábios, fortes, brilhando bondade, livres, leves, como flores voam alto, como jamais viveu-se um tempo. que florido mundo será um novo tempo.
jovens, saudáveis, sem matarem nem morrerem, encanto e doçura, aroma e candura, florindo com quem mais florir. De tão leves queremos voar por caminhos floridos que construímos no mundo. E as flores sempre existirão para nos mostrar Que é possível pétalas azuis, pétalas de luz, que capazes de florir somos todos nós. somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos Retornamos então com a continuidade do programa Momentos Espirituais. Estamos ao vivo aqui na nossa querida Rádio Capela 105,9, cujo telefone para contato e para eventuais perguntas ou questionamentos é 3876-6846. Temos um outro canal de comunicação pelo e-mail cept.vinhedo@gmail.com cept.vinhedo@gmail.com. Então, os estimados ouvintes, sintam-se à vontade para eventuais dúvidas, eventuais reflexões, eventuais questionamentos. Não nos consideramos a Enciclopédia Britânica, porque nem a Enciclopédia Britânica sabe tudo. Nós também não temos essa pretensão. Mas eventuais dúvidas que possam ser esclarecidas, eventuais dúvidas que possam ser colocadas para nós respondermos, se soubermos a resposta, responderemos. Se não, estudaremos e daremos a resposta numa outra oportunidade. Dando continuidade, então, enquanto nós atendemos aqui o nosso estimado ouvinte, dando continuidade ao estudo Desgosto da Vida, Suicídio, na questão 954, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais. Será repreensível uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Será reprovável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Aí os benfeitores respondem: não há culpabilidade
quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal. Então, é mais ou menos aquilo que o Marcos, nos programas anteriores, sempre bateu nessa tecla, né, Marcos, da questão da intenção. Então, tudo envolve a intenção no suicídio. Lógico que há atenuantes e há circunstâncias que atenuam, há circunstâncias que agravam a escolha infeliz do suicídio. Não é mais ou menos isso, Marcos? Gostaria de ouvi-lo e gostaria que você relatasse também a morte do Sigmund Freud, né, que você nos relatou há pouco, né? Sim, Marcelo. Primeiro vamos falar um pouco sobre essa questão da intenção. Da intenção, né? Não só a intenção. O que a pergunta nos diz? Ela nos diz aqui que se a imprudência que compromete a vida sem necessidade, né? Então vamos imaginar que esse é o caso talvez dos esportes radicais, né? Daqueles esportes que atentam contra a vida de uma forma bastante significativa. Piloto de Fórmula 1, por exemplo. Isso, exatamente. Piloto de avião, né? Aqueles que fazem aquelas acrobacias. Enfim, né? Tem vários, né? Tem muitos. Tem um, inclusive, que eu estava vendo, tem um canal que eu gosto muito do YouTube, que é o Red Bull, né? Sem fazer propaganda, porque a gente não ganha nada com isso, mas... Não há problema nenhum, é só para identificar. Né? É um canal de esportes radicais. Então você entra lá, tem muitos. Tem hoje em dia, Marcelo, tem um salto de paraquedas que é feito, parece aquelas... que o traje parece aquelas... parece um esquilo voador. Já viu isso aí? Vi, sim. Então você tem um traje que ele plana. Então a pessoa salta no alto de uma montanha e vai rodeando a montanha de uma forma tão próxima, a poucos metros, né? Planando, e ela vai passando assim tirando fina das rochas. Então isso certamente é uma coisa que, se ele encosta nessa rocha, ele está a 100 km por hora. Se ele encosta na encosta. Se ele encosta na encosta, ele morre, né? Então é uma coisa bastante radical e que tem um risco à vida muito grande. Bom, muito bem. O que a psicologia nos diz sobre esse assunto? Marcelo, nós temos uma mente consciente e nós temos uma mente que muitos chamam de subconsciente, mas que o termo correto é inconsciente. E essa mente inconsciente carrega todas as nossas tendências ruins, vamos dizer assim, que nós não conhecemos. Então vamos supor que sim, eu esteja passando por uma vida que não me agrade muito, ok? Mas eu não admito isso conscientemente. Mas eu tenho no meu inconsciente esta ideia: bom, a vida não vale muito a pena, a vida não é muito interessante mesmo, deixa eu brincar com ela, e se eu morrer, tudo faz, né? Se dane. Então essa pessoa, diz a psicologia, que ela começa a fazer essas coisas, ter impulsos para esportes radicais ou impulsos para coisas que estão atentando contra a vida dela. Então ela vai correr o risco. Ela vai correr o risco. Então tem até uns escaladores de montanha que fazem isso sem equipamento algum. Então ele sobe a montanha com as mãos nuas, né? Alpinistas, é verdade. Chama free climbing essa modalidade esportiva. Sem a corda de segurança. Sem nada. O metal na perna. Sem nada, Sônia, sem nada. Ele tem um pozinho atrás que ele deixa as mãos sem ficarem suadas, né? Que nem aquele pozinho que os ginastas usam, né?
que é hidróxido de alumínio, alguma coisa assim, não sei dizer, posso estar incorrendo num erro grande. Essa é a única arma. E aí ele seca as mãos naquilo e vai escalando, né, a parede desse jeito. Então, essas, digamos, tendências suicidas inconscientes, elas estão presentes nesses esportes radicais, ok? Então, os espíritos nos dizem aqui, olha, se tiver consciência, é ruim. Mas eu digo até que a psicologia moderna, que a ciência diz que nós temos essa tendência inconsciente que a gente precisa tomar consciência dela. Mas, Marcos, nós temos uma noção dos riscos e isso é uma consciência. Se eu tenho uma noção que eu estou fazendo algo, que eu posso estar iminente numa queda e uma queda fatal que culmina a minha vida, eu tenho noção do risco. Eu não sou uma pessoa que não foi esclarecida. Mas a responsabilidade ainda não foi incutida de maneira adequada na mente dessas pessoas, né, Sônia? Infelizmente. Mas existe a responsabilidade. Vamos lembrar de novo, né, que a gente já falou do caso do André Luiz, que chega na espiritualidade e é julgado e é dito como suicida, né, pelos obsessores. Ah, suicida. Ele fala, eu não. Imagina, eu não fiz nada contra a minha vida. Mas como ele sabia dos riscos, né, da bebida, né, do tabaco, como médico, então ele foi responsabilizado, certo? Então, da mesma maneira que nós sabemos, olha, esse esporte, morreram tantas pessoas no último ano decorrentes a ele, e esse salto com a roupa especial de esquilo, né? E o free climbing são esportes tidos como muito perigosos e com um índice de fatalidade enorme. Então, quem o pratica sabe que ele pode ser fatal. Sem dúvida. Lutador de boxe, né? Lutador de boxe, já viu a tragédia que é? Muitos evoluem para concussão cerebral e muitos evoluem para doenças graves, né? O nosso Muhammad Ali, né, que talvez seja o mais famoso, adquiriu aquela doença dos tremores, que agora me esqueci o nome, o mal de Parkinson. Adquiriu o mal de Parkinson precocemente, secundário aos traumas seguidos de socos que ele levava no cérebro, né, as concussões seguidas. Exato. Então, nossos queridos ouvintes que não tinham essa consciência, infelizmente vocês me perdoem, mas a partir desse programa já tem a consciência de que se você pratica alguma coisa nesse sentido, que você está atentando contra a sua vida e que é possível que, caso você faleça por essa infelicidade, você vai ser responsabilizado por isso, né? Então, a consciência é uma coisa, assim, tem um ditado que diz que a ignorância é gentil. Aí, ignorância, ela é boa nesse sentido, né? E quando a gente toma consciência, já não tem mais volta. Então, não tem mais volta, já estão sabendo. Caso aconteça alguma coisa. Outro exemplo que me vem à mente também, viu, Marcos, é com relação a esses motoristas menos cuidadosos que no trânsito, quando se deslocam não só dentro das cidades, como também nas rodovias, principalmente aqui na nossa região, que tem rodovias boas, e que andam a 130, 140, 150 por hora, e que atravessam e que fazem os zigue-zagues, né, para lá e para cá. Isso não é uma situação que uma situação rara, né, que uma ou outra vez que o motorista está com pressa, etc, mas faz isso comumente. Então também é um risco, também é um suicida em potencial. Exatamente. Nós estamos aqui na região de Campinas e arredores, e nós nos deslocamos constantemente para São Paulo, e nos finais de semana, principalmente, a gente vê aquele bando de motoqueiros, né, que passam não a 130, Marcelo, mas a 180, a 200 km por hora, tirando fina dos veículos, e que a gente fala, se ele encostar em qualquer veículo ali, é morte certa. É morte certa. E ele tem, eu creio que ele tem a plena consciência disso, e é a adrenalina que isso gera
que traz exatamente, que o move. Que traz exatamente essa vontade de correr cada vez mais. Então, tem esse ganho secundário da adrenalina correndo pelo corpo. Diga, Guilherme. Como o Marcelo estava dizendo no começo, é um pouco complicado a gente julgar, né? Fazer o julgamento é difícil. Mas vocês já ouviram falar no Clube dos 299? Estou conhecendo agora. Então eu vou contar para vocês. Procurem todos na internet, que é um absurdo. O Clube dos 299 é um clube que se diverte nas nossas rodovias, em especial na Bandeirantes, que o Marcos acabou de mencionar. Eles colocam aquele capacete com câmera, né, para filmar o painel da moto, e eles aceleram a moto até chegar aos 299 km por hora. E aí eles comprovam que chegaram a essa velocidade, então eles estão aptos a ingressar no honroso Clube dos 299. Isso foi matéria do Fantástico há pouco tempo atrás, e no YouTube vocês vão encontrar milhares de vídeos a respeito disso. Só não tem mais, porque graças a Deus a polícia está começando a identificar quem são essas pessoas e prendendo ou processando de alguma maneira. Pior, Guilherme, não é só ele estar cometendo um ato suicida, porque isso é um risco iminente de vida, mas e aqueles que saem num domingo ou estão indo para um trabalho e que têm o seu compromisso de vida e eles querem viver, então ele não está arriscando só a vida deles, ele está arriscando a vida de outros. É um comprometimento muito sério. Exatamente. E no caso, se ele gosta tanto de velocidade e ele quer colocar a vida dele em risco, com todas as consequências que a gente sabe que tem aqui, de acordo com a nossa doutrina, que ele o faça num local onde outros também estejam assim, que vão para um autódromo, vão para algum lugar onde ali é um ambiente controlado, que todos que estão ali sabem o risco que estão correndo, como é o caso, por exemplo, dos pilotos de Fórmula 1, que o Marcelo mencionou. São os conhecidos potenciais suicidas, né? Se não me engano, Emmanuel coloca isso em algum dos livros, e falando de piloto de Fórmula 1, tem algum motivo especial, Marcelo, de você ter trazido esse assunto? Algum motivo especial para trazer esse assunto? Você falou do piloto de Fórmula 1. Ah, exatamente. Hoje é 1º de maio, bem lembrado. 21 anos. Aí tão cedo. Há 21 anos, o Brasil se despedia do principal piloto da história, né, da Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva. Que com tudo de bom que nos deixou, não deixa de ser um potencial suicida. Exatamente. Embora nós devamos nos recordar, né, que é aquilo que os benfeitores colocam na resposta, né? Exatamente. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal ou da prática do suicídio, né? Então, lógico que, infelizmente, ele morreu lá na famosa curva do Tamborello, e numa fração de segundos ele foi de 300 km para 0 km por hora, e, logicamente, que acabou culminando com a sua desencarnação. Agora, logicamente que nós devemos nos recordar que ele estava praticando uma atividade que é considerada o esporte. Eu, particularmente, não sou especialista, mas eu questiono muito, né, se o piloto de Fórmula 1, se isso é uma prática esportiva. Nós respeitamos as opiniões em contrário, evidentemente. Mas ele estava numa atividade que gera milhões não só milhões de dólares, milhões em dinheiro, como também gera muitas pesquisas, gera a oportunidade de muitas pesquisas que levam a uma melhoria da indústria, da tecnologia da indústria automobilística, né? Sem dúvida. Então hoje nós temos carros muito mais confortáveis graças a toda essa tecnologia que é investida pela indústria automobilística. Pois não, Marcos? Fica à vontade. Só para responder, Marcelo, o seu questionamento, né, que nós estávamos falando fora do ar, durante o nosso intervalo musical, sobre o Sigmund Freud, né? Exato.
que você citou, e eu queria só responder para não ficar essa pergunta no ar. Então, sobre a nossa pergunta anterior, se é válido a gente tirar a nossa vida antes, o Freud, que é o nosso criador da psicanálise, ele cometeu esse ato, né? Ele tinha um câncer de boca, e ele já estava nos estágios... Secundário ao uso do tabaco, né? Secundário ao uso do acho que era charuto, né? Exatamente. Então ele realmente chamou um médico, né, à casa dele, combinou tudo certinho, e o médico injetou, né, uma substância fatal no corpo dele, e ele veio a falecer desse mal dentro da casa dele, com todo conforto. Eu, inclusive, estive em Viena? Não, estive em Londres, que foi que eu... ele morava em Londres? Que é o caso, isso. E eu visitei lá o Museu de Freud, de Londres, que possui o divã onde ele morreu, né? Está lá exposto. Que pena. Então, existe lá essa peça onde ele morreu ali. Então, só para exemplificar que existem pessoas sim que fazem isso, e pessoas de grande calibre intelectual, inclusive, como o Sigmund Freud. E só gostaria de recordar, até levando uma vibração positiva para esse irmão que eu vou descrever, que também se suicidou, teve toda uma vida dedicada a um asilo de velhinhos lá na minha cidade, né, São José do Rio Pardo, e era um asilo cuja administração era realizada por alguns amigos de uma entidade espírita. Esse asilo, ele era vinculado a um centro espírita lá da minha cidade. E infelizmente, apesar de já ter idade avançada, este nosso irmão, não me lembro exatamente, mas era seguramente mais de 75 anos, não teve resistências, era possuidor do conhecimento espírita, só que ele não teve resistências e se jogou do alto de uma ponte que tem lá na minha cidade, vindo a se suicidar. Guilherme, gostaria de ouvi-lo, estamos curiosos pela indagação do ouvinte que ligou para nós agora há pouco. Temos duas perguntas, na verdade, Marcelo. Então Beleza. Eu faria uma sugestão. Eu vou ler as perguntas aqui, a gente faz uma pausa musical para deixar todo mundo na expectativa, e depois, ao retornar, a gente responde. Perfeito. A primeira pergunta veio por e-mail da Isabel, de Pindamonhangaba, que está nos ouvindo pela internet. E ela coloca a questão do suicídio naquelas seitas religiosas, aonde o líder religioso induz a todos a se suicidarem. Como que fica a recepção dessas pessoas e as penas às quais elas são submetidas. E a segunda pergunta veio do nosso amigo Denis, de Vinhedo, e ele coloca o seguinte: quando a pessoa se suicida e ela, enquanto encarnada, tem algum tipo de desequilíbrio, uma psicose, um maníaco depressivo, algo que desequilibra o estado, entre aspas, normal do seu cérebro, também como que ele é recebido, se as penas são mais amenas ou não, nesses casos de suicídio de pessoas que não têm o raciocínio plenamente equilibrado. Então vamos para o nosso intervalo musical e quando retornarmos, vamos às respostas. Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10h06.
Retornamos então à continuidade do nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos na Rádio Capela 105,9 e gostaríamos de convidar os estimados ouvintes a fazer como fez o nosso Denis aqui de Vinhedo, a nossa Isabel de Pindamonhangaba, que enviou as perguntas que vamos abordar agora. Gostaria de pedir a Isabel um pouquinho de paciência. Nós vamos primeiro responder ao questionamento do nosso Denis, porque o questionamento abordado pela Isabel nós poderemos desenvolver um bocadinho mais, porque as questões que se seguem, a 955, a 956, abordará o tema do suicídio coletivo que é cometido por determinadas seitas, determinadas denominações religiosas ou filosóficas dos mais variados pontos do globo. Guilherme, você poderia repetir a pergunta do nosso Denis? Vou repetir. E Denis, fica à vontade de ligar para brigar comigo se eu não transmitir exatamente a pergunta como você queria que fosse feita. Mas ele coloca o seguinte, Marcelo: quando o suicida tem algum problema mental, como por exemplo uma psicose, uma pessoa que seja maníaco-depressiva ou algum outro transtorno desses milhões que hoje a gente conhece aí, né? Quando ele se suicida, como que é considerado esse suicídio? Perfeito. Bem, eu vou fazer alguns comentários e lógico que a nossa querida Sônia, o nosso querido Marcos e o Guilherme também fiquem à vontade. Bem, nesses casos em que o paciente é portador de psicose maníaco-depressiva, eventualmente esquizofrenia ou traços de esquizofrenia, tudo depende, novamente, do nível de consciência e da intenção que aquele paciente ou aquele portador dessas psicoses possui. Logicamente que uma pessoa que não é portadora dessas psicoses, ela tem um agravante muito mais acentuado do que as pessoas que são portadoras dessas patologias. Agora, nós sabemos que com muita frequência os pacientes portadores de quadros depressivos, infelizmente, como dissemos em programas anteriores, infelizmente, eles estão mais suscetíveis, estão mais próximos de cometer o suicídio devido ao quadro clínico que muitas vezes ele mesmo, o paciente, não tem a firmeza, não tem a vontade de sair daquele quadro que muitas vezes não só ele mesmo não quer sair daquele quadro depressivo, como também sofre o assédio de entidades espirituais que o induzem não só ao aprofundamento do quadro depressivo, como também o induzem a fazer a escolha equivocada do suicídio. Logicamente que Deus, sendo soberanamente justo, bom e misericordioso, sabe avaliar todos os atenuantes, todos os agravantes das mais variadas situações. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Sônia, fique à vontade. Marcelo, é fato, né, que a gente conhece casos clínicos em que a pessoa tem realmente essas doenças e, de posse dessas doenças, ela tem um estado de consciência ou períodos de estados de consciência bastante reduzidos ou alterados, né?
O Código Penal brasileiro, que diga-se de passagem, é bastante defasado em termos de modernidade das ideias, né? Uma vez que é da década de 40 do século passado, aproximadamente. Ele coloca uma figura que hoje é até difícil da gente entender, mas a figura da inimputabilidade. É um nome grande, feio, né? Que a pessoa não tem responsabilidade. Né? Que ela não pode ser imputada de culpa em alguns casos. Então, nessa época, né, os índios, por exemplo, tinham essa figura. A criança, né, o menor de 18 anos, que hoje a gente já está até discutindo isso, né, a sociedade discute hoje essa maioridade penal. Então, tem certas figuras que estariam fora dessa questão da imputabilidade, ou de se imputar culpa sobre seus atos. O esquizofrênico também, né? Que foi agora está super recente, lá na Indonésia, o advogado de defesa estava tentando exatamente entrar, né? Alegando que ele não estava... Que ele era portador de esquizofrenia, né? O brasileiro, né? O Goulart, né? Exatamente. Só que ele acabou sendo fuzilado na terça ou na quarta-feira desta semana. Né? Exatamente. E é exatamente por isso que eu citei esse caso jurídico, essa figura jurídica. Bem lembrado. Porque muitas vezes, né, alguns advogados alegam insanidade, né? Então, para que a pessoa não seja imputada de culpa em muitas coisas, né? Exato. E aí teoricamente ela vai vegetar, entre aspas, no hospital psiquiátrico a vida toda. Porque normalmente os psiquiatras não dão alta para esses pacientes. Mesmo que não seja verdade. Exato, aí o tiro sai pela culatra, né, Marcelo? Mas realmente eu acho que você colocou de uma maneira muito clara e muito boa, dizendo que Deus sabe de todas as intenções. Então, se a pessoa realmente estava num estado alterado de consciência, onde não tinha noção dos seus atos e comete um ato assim, ela está assim, digamos, muito atenuada essa culpa dela diante desse quadro clínico. Porém, né, muito cuidado, porque muitos casos, nós sabemos que existem, por exemplo, drogas, Marcelo, que a pessoa quando toma essas drogas, ela pode sim ser possuída por uma psicose temporária, né, advinda desse uso de drogas, por exemplo. O próprio álcool, né, Marco? Exatamente. Então, quando a pessoa toma alguma coisa nesse sentido e toma um remédio, por exemplo, que está lá na bula, né? Olha, cuidado, pode gerar essas coisas. Então ela toma isso não por ordem médica, mas por diversão, porque isso vai gerar um estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência toma um ato desse, aí calma lá que a responsabilidade existe sim, porque ela entrou nesse estado alterado por ação própria, não é? Exato, e muitas vezes sabia que correria o risco, né? Exatamente, e aí é uma outra coisa. Então, uma coisa é essa psicose que é advinda de um estado alterado de consciência, digamos, de forma natural, entre aspas, né? E outra é essa advinda de medicamentos ou de outras coisas que nós sabemos que levam a isso, e que sim, nesse caso, a pessoa tem total responsabilidade. Exato. A gente também tem uma noção desse aspecto, que existe também o fato da obsessão, né? Por companheiros infelizes, por os nossos inimigos do passado, de reencarnação, e também proporcionar ao espírito desequilíbrio nos pensamentos, e isso também acomete o desequilíbrio dele, a tentativa de suicídio, e às vezes consegue. Então nós temos vários atenuantes, as drogas, né, a esse processo obsessivo, e não dá para a gente rotular o suicídio como uma forma única, né? Cada caso um caso, e por isso que cada caso tem uma avaliação no critério espiritual,
e o auxílio diante esse critério, né? O mais perigoso, o mais crítico de todos é o consciente. É aquele que faz porque quer, porque não quer mais enfrentar a vida, tem consciência de que está errado, mas prefere arriscar retirando a vida, e o preço é alto quando a gente quer ver o que acontece do outro lado sem estar permitido ainda no momento de vê-lo, né? Que todos nós temos uma missão. As missões são caracterizadas em várias ordens, em várias passagens terrenas, quer seja no sexo masculino ou feminino, quer seja numa simples situação como uma dona de casa, que é uma missão muito, muito forte, porque precisa ter bastante capacidade para cuidar de uma casa, cuidar de uma família, estudar e criar os filhos. Então isso é uma das missões importantíssimas. Ou missões profissionais que a gente tem que abraçar na situação de profissão que você vai desempenhar no futuro. Não importa. O que seja estipulado é uma missão. Sendo ela uma missão, é um preparo que você teve para vir e executá-la. E neste sentido, a responsabilidade é que nós devemos aqui sair ilesos, né? Ou seja, sem aquelas comprometimentos de consciência de que a gente fez algo errado, né? Hoje nós temos esclarecimento por todos os lados. Nós não temos como dizer no futuro, ninguém me contou, ninguém me falou, eu não tinha noção, se eu soubesse, né? Hoje nós temos consciência da responsabilidade, então nós temos que ter a capacidade de fazer o nosso movimento de mudança e melhorarmos para a gente finalizar a nossa missão da melhor forma possível. Perfeito. Guilherme, você gostaria de tecer alguns comentários? Só para complicar um pouco mais, né? Diante de tudo que a gente falou, no livro Leis do Amor, psicografado pelo Chico, ele coloca justamente que muitas das vezes que nós temos uma encarnação onde o nosso cérebro tem algum tipo de retardo, algum tipo de moléstia nervosa, justamente assim o é porque nós cometemos suicídio estourando o nosso crânio numa vida passada. Em existências anteriores. A lei da ação e reação. Exatamente. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade justamente porque talvez seja uma prova que a gente quis passar aqui, ou até mesmo uma expiação, que parece que o dano no perispírito é tal que realmente não tem como reconstituir um cérebro perfeito para uma encarnação seguinte, né? Sem dúvida, bem lembrado. E nós vamos encontrar também lá na obra O Céu e o Inferno, nós vamos, nós nos recordamos disto que eu vou falar, levando-se em conta a menção que o Marcos nos fez sobre o Código Penal. Então nós temos o Código Penal da vida presente, que é o Código Penal dos mais variados países, dos diversos países, das mais variadas culturas, etc, etc. Mas lá na obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Código Penal da vida futura. E no Código Penal da vida futura, que aliás é um Código Penal bem extenso, diga-se de passagem, mas nós vamos encontrar 3 itens muito importantes. Esses 3 itens são levados em conta quando o espírito chega lá no mundo espiritual e ele se dá conta das inúmeras bobagens ou das inúmeras das inúmeras escolhas mal refletidas que redundaram nesta triste condição em que ele se encontra lá no mundo espiritual. E nós vamos observar aquilo que o mestre nos ensinou: a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Muito bem. E no Código Penal da vida futura, Kardec nos coloca que
após uma revisão que é feita pelo Espírito, uma revisão profunda de toda a sua última existência ou de toda a sua trajetória de algumas existências anteriores, ele faz uma solicitação para os benfeitores espirituais, ele pede a Deus, depois que ele teve o primeiro passo, que é muito importante, que é o passo do arrependimento. Então, depois que ele teve esse primeiro passo do arrependimento, ele pede a Deus e os benfeitores espirituais, após a permissão de Deus, lhes concede uma nova oportunidade. E vai conceder essa nova oportunidade através da prova de uma nova existência. Então, só o arrependimento não basta. Ele é muito importante, mas só o arrependimento não basta. É preciso o segundo passo, que é o sofrimento. Não o sofrimento no sentido masoquista do termo, né? Eu vou sofrer porque eu gosto de sofrer e esse sofrimento vai me dar evolução espiritual. Não. Nós vamos sofrer porque nós queremos enfrentar aquilo que de mal nós provocamos nas outras pessoas. Então, é por esse motivo que muitas vezes nós pedimos o sofrimento. Mas pedimos o sofrimento, insistimos uma vez mais, não por masoquismo, mas para enfrentar de cabeça erguida, enfrentar com coragem as provas que vão nos fazer galgar os degraus evolutivos. Pois bem, então nós temos o arrependimento, que é o primeiro passo. O segundo passo é o sofrimento. E o terceiro passo, a reparação. Ou seja, nós, após nos arrependermos dos delitos que muitas vezes cometemos, nós vamos sofrer e depois vamos reparar o mal que nós impusemos a alguém ou a vários alguéns que vão compor a nossa história evolutiva de cada um. Pois bem, podemos passar então para o outro questionamento que a Isabel de Pindamonhangaba fez, relativa aos suicídios coletivos que algumas seitas, algumas denominações filosóficas ou religiosas impõem aos seus seguidores. Então, minha querida Isabel, nós vamos encontrar lá na questão 955, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Então nós temos que contextualizar a pergunta. Kardec elaborou essa pergunta por volta da metade do século XIX, 1855, 1856. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, o conhecimento chegava ao conhecimento de Kardec que algumas mulheres em determinados países, elas se queimavam voluntariamente sobre os corpos dos maridos que haviam sido mortos em guerras ou em combates, etc, etc. Então, a pergunta é: podem ser consideradas suicidas essas mulheres? E elas sofrem as consequências de um suicídio? Aí os benfeitores respondem: elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais à força do que por vontade própria. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham.
esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização, com o progresso da civilização. Então, Guilherme, nós estávamos comentando agora há pouco daquele caso que ficou famoso, se eu não me engano foi no final da década de 70 ou começo dos anos 80, em que o pastor Jim Jones, lá em uma das Guianas, que agora eu não me recordo qual Guiana que foi, esse pastor induziu os seus seguidores a cometerem o suicídio coletivo, prometendo a eles que, ao entrarem na imortalidade espiritual, eles alcançariam o paraíso. Ou seja, prometendo o paraíso, que é o que nós encontramos em muitas seitas, em muitas denominações religiosas e filosóficas. Então, logicamente que nós vamos analisar essa questão e vamos reconhecer que há uma total ignorância dos conceitos espirituais. Porque não tem sentido uma pessoa que se diz pastor, uma pessoa que tem conhecimento dos ensinos de Jesus, de maneira equivocada, possivelmente até de maneira, talvez ele fosse portador de alguma doença psiquiátrica e que não foi diagnosticado, levou a esse quadro de obsessão, a esse quadro de pensamento fixo, porque a obsessão sempre tem início pelo pensamento fixo. E o pensamento fixo certamente levou este nosso irmão Jim Jones a estabelecer aos seus seguidores, a estabelecer aos fiéis que o seguiam, que ou melhor, induzindo esses fiéis ao suicídio coletivo, culminando com aquela tragédia que nos causou muita tristeza e que demonstra ainda quão distantes nos encontramos de uma melhor situação ou uma situação mais favorável em termos de espiritualização do ser humano. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Sônia, fiquem à vontade. Só fazendo uma referência sobre Jim Jones. A tragédia aconteceu no dia 18 de novembro de 1978, na selva da Guiana, e mais de 900 seguidores foram mortos nessa situação através do ato do suicídio. O fanático religioso era um líder da época, né? E acabou ocasionando isso, também proclamando que era o fim dos tempos, fim do mundo, né? São usados os mais variados argumentos, né, querida? Recentemente nós também ouvimos isso, né, na passagem dos anos 2000, né, e volta e meia, né? 2012, né? Lembra? 2012 também. Será que vai ser em 2012? Então, quer dizer, né, são conceitos equivocados, né, por desconhecimento das leis espirituais, ou desconhecimento, sobretudo, por exemplo, uma das leis morais que estudamos meses atrás é a lei de destruição, né? Então, faz parte, né, tudo aquilo que nasce, um dia morre, um dia deixa de existir e depois renasce, né? Então, nós encontramos isso na biologia, né, o tempo todo, né? Logicamente que em termos espirituais também não é diferente. Lógico que estou me referindo às reencarnações. 70, 80, 90 anos de existência. Será que nós vamos amar todos aqueles que convivemos como nós deveríamos? Não dá, não é possível, né? Se fosse uma existência só, nós não temos capacidade de amar em intensidade, em capacidade, só levando-se em conta uma existência
terrena. Eu acho que foi discutido, vocês querem... Na verdade, foi respondido? Você gostaria não, de... foi respondido. Foi engraçado que enquanto a gente respondia, na verdade, enquanto a gente pedia um pouco de paciência, a Isabel nos enviou um outro e-mail completando a pergunta, que eu acho que cabe aqui dentro do assunto que a gente está discutindo. Ela pergunta se hoje em dia ter relações sexuais sem uso de preservativos pode ser considerado como atitude potencialmente suicida também. Como atitude potencialmente suicida. Uhum. Ter relações sexuais sem camisinha. Ah, sim, entendi. Doença, né? Por causa... A nossa querida Isabel está querendo se referir às doenças que são transmitidas pela relação sexual. Então, aí vale uma outra reflexão, né, Guilherme? Aí já é... Nós até podemos fazer até um podcast sobre isso. Porque aí o contexto é outro, né? O objetivo, a importância do uso da camisinha, também conhecida como condom, também conhecida como camisinha de Vênus, o objetivo, o preservativo. O objetivo do uso do preservativo é a proteção das doenças que são transmitidas pela relação sexual. Agora, é lógico que quem tem... Também, né? Também. Quem tem conhecimentos, vamos dizer assim, conhecimentos espirituais, ou quem deseja se moralizar, quem deseja ter uma vida mental, uma vida psicológica mais equilibrada, vai reconhecer que o comportamento monogâmico é muito mais saudável do que o comportamento poligâmico, né? Ou seja, o correto é cada um de nós, enquanto seres humanos, cada uma das nossas individualidades deve se esforçar para ter o menor número possível de parceiros sexuais, né? Nós compreendemos que na época da juventude existe toda aquela explosão hormonal, etc, etc. Mas é importante nós termos esse conhecimento de que se nós temos um número muito acentuado de parceiros sexuais, nós estaremos mais expostos às mais variadas doenças. Então nós temos aí não só o vírus do HIV, como também o vírus do HPV, né, que é o papiloma vírus humano, que é o maior responsável pelo câncer do colo do útero. Nós temos a clamídia trachomatis, que muitas vezes é a causa principal que dificulta o futuro reprodutivo da mulher, né? A mulher acaba tendo doenças na trompa de Falópio, a trompa que permite a fecundação do óvulo, e essa doença acaba dificultando uma eventual gravidez, né? Nós vamos encontrar a própria sífilis, nós vamos encontrar inúmeros outros agentes bacterianos e virais que vão provocar doenças ginecológicas. Então, se você acha que é ter relação sem camisinha é um suicídio, desse ponto de vista nós podemos dizer que sim, mas também cabe a nós desenvolvermos ou termos um número cada vez menor de parceiros sexuais, né? Lembrando que a doutrina sem falso moralismo, né, Marcos? Lógico. Lembrando que a doutrina espírita não condena o uso de preservativo, né? Como ocorre em outras ideologias, né? Sem dúvida. Aliás, a doutrina espírita ela não condena nada. A doutrina espírita ela é a doutrina do esclarecimento. Agora, a responsabilidade pela decisão ela é nossa, ela é individual. Então, por exemplo, aquilo que é prometido, e nós respeitamos, né, as mais variadas denominações religiosas, que promete o céu, que promete o paraíso, que promete as 70 virgens, etc, etc. A doutrina espírita, ser espírita é muito difícil. É muito difícil. Não porque nós sejamos mais do que os outros,
Mas a doutrina espírita, ela não promete o céu, ela não promete o paraíso, ela não promete melhoria financeira, né, que é a teologia da prosperidade, não promete nada. E ainda ela fala que se você não alcançar a evolução espiritual, a responsabilidade é sua, porque você é que não teve a competência necessária para galgar os degraus evolutivos como você deveria, tendo posse do conhecimento espiritual, que nós somos portadores desse conhecimento. Mas essa doutrina, ela é muito especial porque ela Sem também dúvida. consola, ela elucida, né? Essa parte do esclarecimento é muito importante. Ela nos dá uma noção real da vida e nos ajuda a entender que não há morte, que não há o ponto final, mas que existe uma constante luta para melhoria, para o nosso melhoramento, né? Sem dúvida, bem lembrado, né, Sônia? O caráter consolador da doutrina. Mas também nós devemos nos recordar da importância da responsabilidade, né? Que todos temos. Livre-arbítrio, né? Sem dúvida. Podemos caminhar para mais uma pergunta, para o intervalo musical. Então, o nosso Guilherme está chamando a atenção para fazermos mais uma pausa musical. Qual é a música, Guilherme? Paz pela Paz, de Nando Cordel, e fica aqui para os ouvintes. Ah, legal, Paz pela Paz é uma bela composição. E fica aqui a dica para os ouvintes, todos, mas em especial os jovens, né? Quando a gente fala assim, poxa, então temos que buscar o menor número de parceiros sexuais possível. Isso aí para o jovem é um pesadelo, porque os jovens justamente, ainda mais aqueles que não têm compromisso com ninguém, eles estão na busca e naturalmente nessa busca eles têm diversos parceiros sexuais. Fica de qualquer forma então a sugestão de uma palestra muito interessante, muito elucidativa no sentido da visão espírita da Anete Guimarães, chamada Sexualidade e Espiritismo. É um seminário com mais de 2 horas que está no YouTube, muito esclarecedor, principalmente para os jovens que estão nessa fase de descobrimento e de busca, né, de um parceiro único. É sensacional, não percam. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10h44. Paz pela paz.
eu estarei com vocês. Sempre. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Então, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos retomando a nossa transmissão. E eu vou pedir uma ajuda para a Sônia, que deu uma ideia para a gente discutir aqui no final do nosso programa. Sônia, por favor. Então, nós temos consciência de uma tragédia recente que aconteceu no nosso planeta,
na área do Nepal, né? Essa tragédia foi culminada por um terremoto e o maior deles estava com 7,9 de escala do Richter, que diz que é uma das escalas maiores de tremor. E a tristeza dessa, que nós chamamos de morte coletiva, né? Ela, no primeiro momento, já culminou mais de 4.000 pessoas. 4.000 mortes já estão relatadas. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que pelo menos 7.000 pessoas estão feridas, né? E essa tragédia já levou até 18 alpinistas que estavam no sopé do Monte Everest, acabaram também morrendo soterrados. E aqueles que ficaram na cidade de Nepal, que é um lugar muito paupérrimo, pobre de recursos, neste momento eles estão passando uma situação com muita dificuldade. Eles estão sem água, estão começando a enfrentar doenças, porque depois do terremoto vem os corpos em decomposição, eles não estão tendo condição de remover todos os escombros ainda, para remover todos os corpos, então começa a vir a putrefação, que traz as doenças e que passa a atingir aqueles que estão ainda vivos no local. E nesse tipo de tragédia, a espiritualidade sempre nos pede muita oração, porque a oração é uma forma de uma caridade em ação. Você faz a caridade sem precisar sair da sua casa. Com a mentalização, com a oração, nós criamos um campo vibratório positivo. É amor que nós emanamos, é a compaixão. E isso vai ajudar bastante os nossos queridos irmãos, porque somos todos irmãos em Deus, a serem assistidos de todos os planos. Do plano desencarnados, existe também a situação do desespero, né, de ter perdido a vida, de ter esse tipo de tragédia. Então nós precisamos dar muita harmonia, muito amor, emanar em nossos corações bastante luz, fortalecimento. E nessa situação é que nós aqui, da Rádio Capela, do grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso, pedem a todos os ouvintes que hoje, ao deitar, não deixam de fazer, de proferir, porque a oração é força, e a força é energia, e a energia, ela transpassa continentes, e é uma maneira da gente ajudar a espiritualidade, porque existe o socorro espiritual para esses. Deus não abandona jamais os seus filhos, e a nossa, às vezes, é uma lição para nós, que nós podemos ajudar de todas e de várias formas, não só na parte monetária, como está tendo uma arrecadação, né, Guilherme? Então, na verdade, só fazer um comentário que você falou, Sônia, é importante, né? Para a gente ter uma ideia, o terremoto mais forte que atingiu ali o Nepal foi de magnitude 7,9, né? E para a gente ter uma ideia de dimensão, aquele do Japão de 2011, que destruiu Fukushima, foi de 8,9. Foi um ponto na escala Richter a mais. Mas voltando na pergunta, as pessoas que puderem fazer doações podem fazer através de vários canais que existem hoje disponíveis na internet. Por exemplo, o Facebook, isso é uma notícia de ontem, tá? O Facebook em 2 dias tinha arrecadado 10 milhões de dólares, de 500 milhões de pessoas que fizeram a doação, que somaram esses 10 milhões. Então, tanto no Facebook como na Apple Store, se procurar na internet vai achar uma maneira de fazer essa doação material que a Sônia está falando. Mas, como você bem disse, a oração também a tragédia, ela aproxima as pessoas. Não existe mais fronteiras. Desta forma, a compaixão se desenvolve no ser humano. Não existe mais preconceitos, raça ou etnias. E nesse momento é que Deus repara nos homens. Se nós não podemos doar em dinheiro, que doemos em oração.
porque a Deus, aos olhos de Deus, nada passa. Tudo é observado. Os nossos pensamentos, as nossas ações, o que conta é a nossa intenção. Em todos os pontos de vista que conta é a nossa intenção. Então, eu acho que é muito importante nós hoje, antes de dormir, fazermos uma oração ao Pai, pedindo auxílio ao plano espiritual, que o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso carinho também seja levado a todos em forma de vibrações, de esperança, de acalento, porque tudo é uma fase. E essa fase vai ser superada com a ajuda do Pai e com a nossa ajuda também, modesta, mas é uma ajuda, em forma de oração. Está feito o convite. E a gente, curiosamente, e agora nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que nós consideramos de coincidência. Mas o Nepal